Queridos, peço aos irmãos que abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Tudo bem? Podemos ler ao uníssono? Vamos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Vamos continuar? Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Segue. E do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com um daqueles. Amém, igreja? Como eu ia dizendo, o tema família é pertinente e é urgente nos dias de hoje. Nunca a família foi tão atacada. E quando digo atacada, não é uma perseguição local. É uma perseguição sistemática à família. Embora ela não seja agressiva do ponto físico ainda, ela é agressiva do ponto ideológico. Esse ataque global, supranacional, se você ler os jornais, o que as entidades internacionais vêm falando sobre o conceito de família, o que entende-se como família, o que diversos países, com sua visão mais progressista, têm aderido como conceito de família, é um tema extremamente relevante para tratarmos, irmão. No século XIX, surgiu um teórico, um sociólogo, tudo mais, chamado Karl Marx. Ele dizia o seguinte, ele dizia que a família é uma criação da burguesia. A família é uma criação da burguesia para perpetuar o bem da burguesia. A família é uma construção social. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Nossa Bíblia diz que a família é a célula máter da sociedade. Ela não usa essas palavras, mas a Bíblia ensina que a família é o núcleo do seu povo. É o núcleo da igreja. A célula máter da igreja. Uma igreja surge numa família. Eu creio que aqui tem diversas famílias. Aproveito até para apresentar minha família, olha ali. Minha namorada Karine, minha irmã Luciene, pode pôr de pé, vou conhecer você. Karine é que deu tchauzinho, a minha irmã Luciene é que deu outro tchauzinho agora, loira. Agora minhas duas sobrinhas, vai lá, levanta. Essa é a Natália, que deu tchauzinho agora, Larissa dá tchauzinho. E o esposo dela, glória a Deus, recém-casados, para a honra e glória do Senhor Jesus, estão aqui, a meu convite. Então, irmãos, como eu dizia, a família é o núcleo da sociedade, a família é o seio da igreja, a família é onde a igreja nasce. Temos várias famílias, inclusive a minha aqui, não tem nem 10% dela, que é muito grande. Tem a família do reverendo,
família de diversos presbíteros e lideranças, convém que a família se fortaleça na palavra, para que possa resistir o dia mau. Famílias fortes na palavra vai gerar o quê? Uma igreja firme, sólida. Amém? E o tema proposto para essa noite, irmão, eu sei que tiveram diversos temas, eu não sei, talvez família, lugar de união. Teve aqui, Verendo? Família, não teve. Família, lugar de união, sim. Família, lugar de união. Família, lugar de perdão. Família é lugar de perdão. Quantos aqui precisam perdoar os seus? Família é lugar de coisas boas, né, irmãos? Mas hoje eu trago um tema para vocês que eu acho que ele precisa ser tratado, que é família, lugar de fortalecimento na palavra. Pegaram? Família, lugar de fortalecimento na palavra. Poderia ser família, lugar de pão. Pensei nisso, reverendo. Família, lugar de pão espiritual. Família, lugar de alimento espiritual. Como esse é o tema proposto para essa noite. Família, lugar de fortalecimento na palavra. Quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse: saiba disso, meu filho Timóteo. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Dentro desse contexto, eu achei importante termos esse tema, família, lugar de fortalecimento na palavra, de fortalecimento espiritual, para que possamos, como família, tanto família nuclear, como o irmão disse, como família de fé, resistirmos aos dias maus. São dias maus, são tempos terríveis. Estamos vivendo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Paulo disse a Timóteo. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, aqui nesse texto ele fala de um colapso moral e ético que ia assolar esse mundo nos últimos dias. Mas aqui eu quero chamar a atenção aos irmãos que os últimos dias ele se iniciou desde a vinda de Cristo. Óbvio que às vezes mais, às vezes menos, mas a igreja sempre foi perseguida. Estamos vivendo há 2000 anos no escatom, nos últimos dias. Palavra grega que significa últimos dias, escatom, da nossa querida palavra que assusta alguns, né? Escatologia. Mas Paulo não escreve isso para desanimar ninguém, para desanimar os crentes, para deixar ninguém com medo. Muita gente tem medo. Só quando fala de últimos dias, as pessoas têm aquele chamada escatofobia, mas ele escreve para encorajar os cristãos, as famílias, a família de fé, a se fortalecerem na palavra, fortalecerem espiritualmente. O que ele quis dizer com essa expressão? Essa expressão ela denota que os dias que antecedem a volta de Cristo. E pode ter certeza, irmãos, Cristo breve vem. Eu creio que pode ser a qualquer momento. E faz-se necessário, como famílias, família nuclear, família de fé, estarmos preparados. Amém? Paulo diz que serão tempos terríveis. Algumas traduções dizem tempos penosos, tempos turbulentos, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Outra tradução diz tempos terríveis e perigosos. Faz-se necessário que as famílias sejam fortalecidas com pão, não só com pão físico cotidiano, que graças a Deus Ele tem nos dado, mas com pão espiritual. Você, pai, mãe, você tem alimentado o seu filho? Não me refiro ao pão cotidiano, físico, mas você tem alimentado, você, mãe e pai, você tem alimentado seus filhos com pão espiritual? É uma pergunta, irmão. E fica. Paulo, nos versos seguintes, ele lista algumas atitudes que caracterizam esses tempos difíceis. Além desse colapso moral, por parte de uns falsos profetas, os falsos mestres enganadores,
que viriam nesses últimos dias. Mas eu quero me apropriar apenas do verso 1. Desejo fazer algumas afirmações para os irmãos. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A igreja precisa estar forte. Para a igreja estar forte, a família, o núcleo da igreja tem que estar forte. Então, a primeira afirmação que eu trago é: as famílias devem permanecer firmes na palavra, pois é um tempo difícil para criar os filhos na fé. Você tem alimentado seu filho? Novamente eu faço essa pergunta. Com pão espiritual? São tempos difíceis, com certeza, amigos, meus caros irmãos. A cada ano que passa, se torna um desafio tremendo para os pais cristãos criarem seus filhos. Eu ouço de alguns até que não quero ter filho porque os tempos são... Não quero ter filho. Não é nem pela questão financeira. Eu ouço pessoas que têm uma condição financeira de criar o filho, mas ele diz, não quero ter filho. Nesse mundo, não dá. Antigamente, as crianças recebiam influências, obviamente, dos seus pais. Na sua casa, a maior referência era o patriarca da família. Eu não tive pai, minha mãe me criou sozinha, mas minha mãe foi minha referência. Graças a Deus, ela conseguiu obter êxito na minha criação, mas a referência do filho sempre foi o pai e a mãe. Quais são as influências nos dias de hoje, irmãos? Infelizmente, até entre os nossos, as influências dos nossos filhos têm sido os youtubers, os influenciadores digitais, da mídia, influência negativa até mesmo por parte de professores. Quem não conhece o jovenzinho que é seguidor de Felipe Neto no YouTube? Um rapaz, um jovem que é totalmente contra o pensamento cristão. Tem milhões de seguidores, nem sei quantos, mas é milhões mesmo de seguidores. Felipe Neto. Influência da mídia, dos artistas, cantores. O quanto que a Anitta não tem influenciado nossos filhos, nossas crianças. Uma pessoa que levanta a bandeira da objetificação da mulher. Na verdade, ela levanta uma bandeira feminista, mas ela trabalha, ela em si, ela traz toda a objetificação da mulher nas atitudes dela. Ela é uma influência da nossa juventude. Dos professores que muitas vezes deveriam passar a matéria, simplesmente limitar-se a isso, doutrinam ideologicamente. Como o querido irmão falou, ideologicamente. E, infelizmente, são ideologias que não são cristãs. Faz-se necessário um preparo, irmãos. Faz-se necessário o alimento sólido e espiritual a cada dia. A comunhão, o diálogo, a oração, o culto familiar. Faz-se necessário para que tenhamos nossos filhos crescendo, saudáveis na fé e preparados contra todo o ataque. Como as famílias cristãs devem criar seus filhos para que sejam firmes na palavra? E eu digo aqui, eu lembrei das palavras de Paulo a Timóteo também, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, ele é pior do que os descrentes. E tem pai que pensa, irmão, que cuidar dos seus é simplesmente alimentar, dar comida, pagar um curso. Mas aqui eu quero atentar, irmãos, que alguém não cuida dos seus, também é dar o pão espiritual. É orar com os filhos, é orar com a esposa, com a família, é estar junto. Eu imagino que naquele grande dia, assim como sobre os pastores virá um juízo maior, também virá um juízo maior sobre os pais. Porque o que tem acontecido hoje é a terceirização da educação. Terceirização. Eu pego a educação do meu filho e passo para o professor, ou para o agente da creche, ou para outra. E tudo bem, estou pagando. Desculpe, irmãos, mas eu preciso falar.
Como as famílias cristãs devem criar seus filhos para que sejam firmes na palavra, aprendendo com personagens bíblicos sobre a criação de filhos. Olha que interessante, amados irmãos. Paulo escrevendo a Timóteo, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância. Timóteo era ensinado desde a infância. Você tem ensinado seus filhos? Tem lido a Bíblia com eles? Sua esposa, seus filhos juntos, em família? Volta aqui. A família firme na palavra vai gerar uma comunidade de fé saudável, espiritualmente falando. Obedecendo as recomendações bíblicas dirigidas aos pais. Efésios 6,4 diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação do Senhor. Hoje os pais preferem somente irar os filhos. A disciplina, tem faltado disciplina nos filhos. Filhos indisciplinados, desobedientes. Essa é a geração, irmãos. Esse é o nosso desafio. Esses são os últimos dias de que Paulo tratou aqui com Timóteo. Discipline seu filho. Infelizmente, nossa legislação, até nesse quesito, vem tentando se intrometer na educação dos filhos. A correção dos pais está sendo vigiada sob os olhos do Estado. Claro que eu não estou aqui fazendo apologia ao espancamento dos filhos, mas faz-se necessária disciplina. Obedecendo a recomendações bíblicas dirigidas aos pais e procurando ler livros cristãos sobre a criação dos filhos. E qual é o nosso maior livro? A Palavra de Deus. E Paulo também a Timóteo vai dizer que toda a Escritura, ela é de serventia para o ensino sobre o casamento, ensinar as crianças. É preciso a leitura diária das Escrituras. Amém? Segundo ponto que eu trato com os irmãos, embora eu não seja casado, mas o ser humano ele tem a capacidade de aprender observando. Quero falar sobre o casamento. Ainda não estou casado, irmão. Mas breve, né, Karine? Amém. Famílias devem permanecer firmes na palavra, pois é um tempo difícil para manter o casamento. Vou me ater a falar o que a Bíblia diz. Depois a doutrina, pastor, fala com vocês. É um tempo difícil para manter o casamento. Os ataques à instituição do casamento sempre aconteceram, irmãos. Olha um texto aqui, que Paulo, a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento. O casamento sempre foi atacado. Mas o casamento cristão, em sua forma como Deus quer, casamento, um casal, biologicamente falando, como o Criador fez entre homem e mulher, como a nossa Constituição Federal diz, aí eu posso ficar à vontade em dizer, no artigo 226, casamento constitui-se uma união estável entre homem e mulher. O problema é que estão relativizando isso. Chega um indivíduo aqui e diz, poxa, eu sou homem, mas eu me sinto como uma mulher. E aí? E aí, igreja, como é que você vai se posicionar? Como um dia, se chegar um casal aqui e pedir, pastor, reverendo Ziel,
E aí o reverendo, ele vai se recusar, é claro, pelo que eu conheço a ele. Mas aí parece uma blitz ali do Estado. O pastor está preso por homofobia. Tempos difíceis, irmãos. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se fortalecer na palavra. Nunca o casamento recebeu tantos ataques como nos dias de hoje. Que ataques são esses? A legislação. Como já disse, o artigo 226 da nossa Constituição prevê o casamento entre homem e mulher. Sim, entre homem e mulher. Mas, recentemente, existem algumas interpretações da lei que permitem um casamento entre homem e homem, mulher e mulher. E paz, meus irmãos, vai chegar o tempo, e já existe isso em algumas localidades, casamento entre um ser humano e um animal. Vocês estão rindo? Não. Verdade. Infelizmente. Relativização de todas as coisas, mas nós temos o nosso pão sólido, a nossa palavra, que é a nossa regra de fé e prática, que não abriremos mão. Irmãos, amamos todos, mas temos a nossa regra de fé e prática. Eu preciso falar que o segundo ponto, o segundo ataque que o casamento vem sofrendo é a banalização do divórcio. Eu não quero entrar aqui no mérito de doutrina, mas é certo que a banalização do divórcio não é algo que a Bíblia encoraja. Inclusive, o mestre teve um embate com os teólogos de sua época sobre o assunto. Banalizar é tornar comum. Tornar comum, normal. Hoje eu briguei com a minha esposa, não quero. O tempo passou, já não está tão bonito assim, não quero. Isso é banalização, irmãos. Isso o mestre condenou veemente. Tá, não fique só nas minhas palavras, mas eu trouxe aqui também a nossa confissão de fé. A gente é presbiteriano. Olha que interessante, no seu artigo 24, 6, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada, senão o adultério, é a causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção, abandono. O camarada meteu o pé, foi embora, largou a esposa. Vocês viram? Não sou eu que estou falando, não estou fazendo, me perdoem, irmãos, mas a banalização do divórcio é um ataque, é uma influência, sabe? Vocês entendem? O espírito do tempo é uma influência que a igreja vem sofrendo. Ao longo do tempo, o divórcio era coisa inimaginável no Brasil, até a década de 70. Foi no período militar que o divórcio foi aprovado no Brasil, 1977. Antes disso, era inimaginável o divórcio. E lá para cá, as coisas vêm cada vez mais sendo banalizadas. Motivos torpes. Cada vez mais. Trago também as palavras do mestre. Num embate com os doutores, ele disse assim: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas Moisés permitiu, mestre. Um deles indagou. Aí ele disse: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu o divórcio.
Mas não foi assim desde o princípio. Vamos parafrasear. Não é esse o projeto de Deus para o casamento. Não foi isso que Deus projetou. Amém? Disse apenas o que está na nossa confissão de fé e o que o mestre disse. Um outro ataque que o casamento vem sofrendo, queridos irmãos, é também dentro desse contexto da banalização, a relativização do que é um casal. Hoje, não sei se alguns irmãos sabem, existe o chamado poliamor. Poliamor, né? Muitos amores, eu posso ter muitos amores. Tenho muitas mulheres, a mulher tem muitos homens. Poliamor. Tem também o que ficou muito conhecido, que é o trisal. Né, Natália? É assim que fala? Trisal? O trisal é o seguinte, é um casal formado por 3 pessoas. Olha que ataque vem sofrendo. A banalização do que é um casal, do que a própria biologia, do que a nossa Bíblia diz, homem e mulher. Como tornar firme um casamento na palavra de Deus? Em primeiro lugar, encarar um casamento como um pacto sagrado aos olhos de Deus. Quando o reverendo Ziel está aqui, celebrando um casamento, eu acho que ele fala aquelas palavras, né, Ziel? Eu, como ministro do Senhor, meu sonho, falar isso. Eu, como ministro ordenado do Senhor, ou pelos poderes a mim investidos pelo próprio Deus, ele está representando Deus. Você está fazendo um pacto aos olhos de Deus, diante dos homens, dos anjos e de Deus. Então, o primeiro ponto, como tornar firme o casamento? Encare isso como um pacto, com um pacto aos olhos, na presença do Supremo Pastor. Amém? Segundo lugar, ter a Bíblia como manual para a relação conjugal. Como Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Ela é útil para tudo. Como eu disse aqui, você tem alimentado o seu casamento com pão? Você, chefe de família, tem sido o sacerdote do seu lar? Há uma responsabilidade sobre seus ombros. Você é o sacerdote. Junte sua família, reúna sua família, leia a Bíblia, dá oportunidade para o teu filho orar, a sua esposa lê um versículo. A palavra é o alimento diário. Certo, Larissa Magno? Meus sobrinhos recém-casados. Leitura cotidiana da Bíblia. Alimento, alimento, alimento. Pão espiritual. Em terceiro lugar, buscar direção de Deus por meio do Espírito Santo na vida conjugal. Oração junto. Comunhão devocional é necessário para resistir todo esse ataque, toda a ideologia que vem bombardeando nossa igreja, nossas famílias. Amém, irmão? Nós temos valores que estão sendo globalmente atacados, não é só aqui no Brasil. É global. E necessário é que isso aconteça. O mestre disse, e as escrituras dizem que nos últimos dias virá a apostasia. É isso que Paulo disse aqui, ó, que aconteceria no escatom. A apostasia, afastamento de Deus, afastamento de tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é referência a Deus. Você vê que a sociedade é cada vez mais, tem um espírito do ateísmo. A pessoa prefere adorar e ajoelhar ali perante um cristal ali, que eles dizem que tem energia, eu sei lá o que tem ali. Se você falar que você é cristão, ele fala, que isso, que retrógrado. Isso é retrógrado, isso é reacionário, palavra muito usada hoje. Isso é reacionário.
Mas a palavra do Senhor, ela precisa ter um sentido a cada dia nas nossas vidas. Tudo bem até aqui, igreja? E terceiro, as famílias devem permanecer firmes na palavra, pois é um tempo difícil para manter os valores cristãos. É redundante, mas eu quis fosse redundante mesmo. É um tempo difícil para manter os valores cristãos. O comentarista bíblico Simpson, ele vai dizer, ao escrever sobre esse versículo aqui de Paulo a Timóteo, ele diz: o mundo se tornará mais mundano. O mundo se tornará mais mundano. Irmão, não se assuste, não. Ora, vai se preparar. O mestre disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para o céu e sabei que a vossa redenção está próxima. Amém? A nossa redenção está próxima, igreja. Necessário é que busquemos ao Senhor a cada dia a palavra, seus conselhos, para que possamos permanecer firmes. Cristo breve virá. Ele não tarda. Estamos vivendo em dias que matar bebês em um ventre das mães é normal. Normal. Atualmente, recentemente na Colômbia, se eu não me engano, há 2 meses atrás, não sei, é recente, foi aprovado o aborto, pasmem, há 6 meses. De feto até 6 meses. Se uma jovem de 2 meses já tem aquela barriguinha aqui, 6 meses é isso aqui, já é uma criança formada. Normal. Meu corpo, minhas regras, dizem elas. Percebem? O quão relevante é o tema da família, o quão relevante é você chamar a sua família para perto de Deus, o quão relevante é você, pai de família, não só pagar um curso para o seu filho, levar comida para dentro de casa, provisão, tudo bem, mas é necessário você levar também o pão espiritual para sua casa, para fortalecer seu casamento, fortalecer seus filhos na fé e, por fim, gerar uma igreja saudável, uma igreja presbiteriana em Saracuruna, relevante, que vai impactar esse bairro aqui afora. Eu creio. Ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo é anormal, normal, é aceitável. Ideologia de gênero é um tema que a igreja primeira de primavera vai tratar, acho que no próximo mês. Que ideologia de gênero é normal. Vou trocar em miúdos. Ideologia de gênero, ela exclui totalmente a biologia. E, resumindo, você é o que você quer ser. Se você pesquisar, você vai se arrepiar, que tem gente já aí fora, aqui no Brasil demora essas loucuras chegar. Tem gente que recentemente eu vi, o cara que se acha um gato. Ele mandou limar todos os dentes dele, né? Ele mandou implantar uns negócios assim, para fazer tipo a barbicha do gato. Ele se acha um gato. Esse é o ápice da ideologia de gênero. A pessoa é o que ela quer ser. Se eu sou homem, eu sou mulher. Se eu dizer que se eu quiser ser uma mulher, eu sou mulher, digo que sou mulher. É assim, essa é a ideologia de gênero. Eu quero ser um cachorro, aí eu passo a andar como um cachorro e eu sou um cachorro. Pasmem-se, igreja. A nossa legislação cada vez mais débil. Vai dizer que todos têm seu direito. Infelizmente, na hora da igreja ter o direito dela, eu acredito que não vai ser bem assim. Os valores cristãos estão a cada dia sendo jogados no lixo. Famílias que desejam estar firmes na palavra precisam lutar para recuperar alguns valores que algumas décadas existiam. Honestidade, integridade, respeito às autoridades. Quando a Bíblia diz honra teu pai e sua mãe. Nossa confissão de fé é muito interessante. Ela vai interpretar que esse honrar o pai e a mãe não é só o pai e a mãe, é honrar o reverendo, o Ziel, é honrar os mais velhos, as autoridades.
E temos visto cada vez mais pessoas indisciplinadas, arrogantes, doentes. Por que as famílias cristãs estão deixando esses valores de lado? Influência das universidades. Ore com seu filho, prepare o seu filho para esse momento, que é a universidade. É um momento que ele vai ser mais bombardeado. Quem já passou pela Universidade Federal sabe disso. Bombardeado com toda a ideologia, todos os costumes contrários ao cristianismo. Influência das mídias, como eu já disse aqui. Quem é sua influência? É a Anitta ou o reverendo Hernandes Dias Lopes? O que seu filho está assistindo? A influência do sistema, eu disse, global. Por isso, necessário é que cada vez mais estejamos fortalecidos na palavra. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. Quando ele estiver mais velho, ele vai permanecer, ele não vai se afastar. Ele vai lembrar daquilo que você ensinou. Amém, irmãos? Como resgatar esses valores? Estudando os valores à luz da palavra de Deus. Olha o que Paulo aos Filipenses 4:8 diz. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai, vamos pensar nas coisas virtuosas, nas coisas lá do alto. Esse mundo jaz maligno, queridos irmãos. Cultivando um senso crítico, amados irmãos. Como resgatar esses valores? Cultivando um senso crítico em relação à mídia. Examinai tudo. A Escritura disse. Crente bereano. Lembra dos crentes de Beré? Só aqui sabe, né? Sabe, né, pastor? O bereano ouvia o reverendo pregar e vamos lá. O reverendo está pregando ali, mas eu vou olhar aqui. Mas nós cristãos devemos ter esse olhar com tudo ao nosso redor. Tudo. Todo o que seu filho está assistindo, o que você está assistindo do filme da Netflix com a sua esposa, com a sua família. Existem mensagens, irmãos, subliminares, que vai adentrando, trazendo coisas que não são virtuosas, coisas que não são do alto para a nossa casa. Examinai tudo. Escolha o que você assiste na TV, na sua casa. Nossa casa deve ser lugar de união, lugar de comunhão. Alguém já trouxe esse tema? Lugar de comunhão? Já, né? Interessante. E lugar de comunhão. Quando tem comunhão, tem o quê? Tem alimento. Sabe? Tem pão. Aonde tem comunhão, tem que ter pão. Normal. A festa vai ter Coca-Cola. Certo? Alguns não bebem porque está com a diabetes alta. Aí não pode. Presta atenção, irmãos. Mas tem que ter Coca-Cola. Tem aquele churrasco, igual lá em casa a gente faz sempre. E agora eu me refiro. Família é lugar de comunhão. E comunhão tem que ter pão. Rimou. Grava aí. Família é lugar de comunhão. Aonde tem comunhão tem que ter pão. Aqui o nosso pão. A palavra. Amém? Já estou caminhando para o fim. Irmão, fiquem tranquilos. O arcebispo Guilherme de Tiro, um cara que viveu no século XII, ele disse o seguinte, olha o que ele vai dizer, no tempo dele, imagine se ele vivesse hoje, em cada volta que dá a terra, a fé deixa de existir. O temor ao Senhor não mais prevalece entre os homens, a justiça desapareceu do mundo e a violência toma conta das nações. A mentira, a traição, a perfídia pairam sobre nós. A virtude já não mais existe. E hoje é algo sem valor. O mal reina em seu lugar. É desse tempo que nós estamos falando. É desse tempo que nós estamos falando. É nesse tempo que nós estamos vivendo.
Prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó Israel do Senhor. Convém que estejamos com toda a armadura, certo? Capacete, escudo, espada. A igreja deve se preparar, pois o mestre está voltando. A família deve ser lugar de pão. Acho que você vai memorizar esse negócio de pão. A família deve ser lugar de pão. Pai, leve o pão para o seu filho. Compartilhe o pão com a sua família. Certamente, presbítero, em algum momento o Espírito Santo irá tocar neles. Nós cremos que essa ação milagrosa, ela vem do Espírito. Nós temos como dever pregar, orar, até o momento em que aqueles que são designados para a salvação serão tocados e chamados pelo Espírito Santo. Faça isso na sua casa. Ore, compartilhe o pão, até chegar o momento que você possa dizer, como Josué disse: não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como aquele carcereiro, lembra do carcereiro? Em algum lugar lá de Atos, ele foi salvo. Ele e toda a sua casa. Amém, igreja? Compartilhe o pão. Compartilhe. Tenho certeza que chegará o momento que você vai parafrasear Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.